inesquecível foi o episódio 4 da House of the Dragon, temporada 2. O quão lindo e único até onde vai a conexão de um dragão com seu montador. Vimos uma ligação tão profunda que nos fez sentir a emoção, a lindeza de ver o Sunfyre feliz por reencontrar o Aegon, sabendo que eles voariam juntos mais uma vez, de ver a Rhaenys abraçada na Meleys como se elas fossem irmãs. Uma sequência de cenas inacreditável de tão linda para logo em seguida a aflição e a angústia marcarem o episódio quando Rhaenys presenciou a Meleys perder a vida diante dos seus olhos e a queda, levar as duas como se fossem uma só. Foi trágico, foi triste, mas foi uma linda despedida, foi quase um momento de amor entre as duas. Elas compartilharam um último olhar com um misto de adeus e desculpa, porque uma não pôde salvar a outra, mas o laço das duas permaneceu intacto até o final. Esse episódio mexeu comigo de uma forma que a última vez que eu senti tanta emoção assim numa cena foi exatamente com Game of Thrones nos momentos mais intensos daquela série. A construção dessa batalha, como cada um se preparou com seu dragão, a música que toca quando o confronto inicia, toda a sequência até chegar no ponto onde tudo desmorona na nossa frente foi espetacular. A história entregou o melhor episódio da House of the Dragon, conseguindo despertar medo, tristeza, angústia, empolgação, diferentes emoções não só do lado da Rhaenys, mas também do Aegon. Eu sofri vendo o Sunfyre sendo rasgado, sentindo dor. As emoções foram tão reais e tão fortes que o episódio fez a gente se importar com o próprio Aegon. Até quem rivaliza com o lado verde deve ter apreciado esse momento lindo dele com o Sunfyre, que é talvez o dragão mais importante da dança por tudo que ele simboliza. Nesse período da guerra, ele é o símbolo dourado Targaryen do rei Aegon que rivaliza com o vermelho da rainha Rhaenyra. É histórico o que o Sunfyre simboliza para a casa Targaryen. Mas o único que estava intocável, soberano no confronto dos céus, você sabe quem é. Aemond Targaryen se tornou uma das melhores adaptações e transformações de personagem de toda a série. Perigoso, calculista, intimidador, um visual e postura imponente, não hesitando atacar o próprio irmão. Numa jogada, Aemond removeu 2 peças do tabuleiro e tomou a frente. Mas e no final? A intenção do Aemond era finalizar o Aegon e o Criston interrompeu? Ou ele só estava indo ver o estado do irmão para pegar a adaga e a espada valeriana? E por que a Rhaenys não fugiu? O que ela pensou? O que fez ela tomar a decisão de ficar? Será que o Aegon sobreviveu a essa queda brutal com o Sunfyre? E se sobreviveu, como eles vão ficar? Vou explicar tudo isso na análise completa do 4º episódio, que se chama O Dragão Vermelho e o Dourado. Rhaenys ficou frente a frente com a consequência da infidelidade do Corlys no passado, o Alien. E diferente da Catelyn Stark, que desprezava o Jon Snow por pensar que ele era filho bastardo do Ned, fruto da infidelidade do marido, a Rhaenys reagiu completamente diferente. Ela demonstrou carinho e afeição pelo personagem, dizendo que o passado do Alien não é culpa dele e que ele ainda deveria ter crescido junto com a família Velaryon ao invés de ter sido escondido. Rhaenys Targaryen se tornou ainda mais admirável horas antes da sua morte. Eu achei uma atitude bem bonita, porque apesar da mágoa, ela não direcionou nenhum sentimento negativo ao Alien em si. Pelo subtexto, a cena revela que esse personagem, o Alien, é filho bastardo do Corlys e por isso a Rhaenys chegou a tocar no rosto dele para observá-lo com atenção, afinal, ele parece demais com o Corlys Velaryon. É uma cena que me lembra muito o dia que o Ned Stark encontrou o Gendry e descobriu que o Gendry era filho bastardo do Robert. Se a série confirmar a bastardia do Alien, tendo o Corlys como pai, o que no caso eles só não falaram com todas as letras, isso significa que, por anos, Corlys escondeu não só um filho bastardo, mas 2, porque já foi dito na série que Adam é irmão do Alien. Então Adam também seria filho do Corlys. E apesar da bastardia, eles são personagens com sangue valeriano, Velaryon. Exatamente por isso, eles não estão aparecendo à toa. Reconheceu essa peça valeriana? Eu gostei muito dessa cena pelo simbolismo e mau presságio que ela traz usando um objeto que Alicent guardou por anos, desde a sua juventude. Isso aí é um dragão da Valíria que o Viserys fez na Season 1, que ele também deixou cair diante da Alicent Hightower. A asa se rompeu da mesma forma que aconteceu aí, e na época, sem que o Viserys soubesse, ela levou para consertar e presenteou o rei com um dragão novo. Hoje,
A Alicent vive em estado de paranoia, tá sempre em choque, ela ainda tá absorvendo a ideia de que se enganou, que Viserys não pediu Aegon como rei, e isso explica o susto quando bateram na porta, ela não tá bem, e esse também é o motivo dela tá procurando livros de história que o Viserys guardava para ela entender o pensamento do marido sobre a sucessão. Tudo que vem acontecendo tá levando a Alicent para um estado que ela nunca esteve, e tudo que ela julgou como errado na primeira temporada, ela tá vivenciando, tá cometendo os mesmos erros a ponto de precisar ingerir o chá da lua, o mesmo chá que a jovem Rhaenyra tomou para evitar uma gravidez do Criston Cole. Olha que ironia, como a vida da Alicent Hightower tá se transformando exatamente naquilo que ela mais criticava e julgava. Dessa vez, ela tá abortando. O que Alicent bebeu foi um chá para prevenir ou interromper gravidez, e o mais interessante é que ambas tomaram o mesmo chá para impedir a chegada de um filho do mesmo homem, Criston Cole. Ela não conseguiu tomar isso em total sigilo, porque o chá tem que ser feito por um mestre, por alguém que entenda. Então, a Alicent fingiu que era para uma outra mulher, só que nem todos nessa corte desviam o olhar para o que acontece. O Larys, por exemplo, entendeu perfeitamente que a bebida foi tomada pela Hightower. E pela maneira que ele falou, pelo jeito que foi a cena, parece até que ele sabe quem é o pai. A hipocrisia que a Alicent se afundou nos últimos episódios resultou em algo positivo para a narrativa. De alguma forma, a Alicent tá diferente, parece que ela tá se tornando menos submissa e mais ativa. O Larry chegou nela mais uma vez com um tom manipulador, provocando, alfinetando a Alicent, citando o Criston na guerra, porque ele já deve deduzir o que acontece entre ela e o Criston Cole, só que a Alicent nem se importou com a provocação, ela deixou o Larry falando e ainda trouxe um excelente diálogo para a série. Os apoiadores da Rhaenyra vão acreditar no que for conveniente, no que quiserem. Assim como os apoiadores do Aegon, ou seja, as verdadeiras intenções do Viserys, a sua vontade, hoje não importam mais. A guerra já começou sem pontos de retorno, não tem volta. O que iniciou o conflito, aquele debate sobre quem é o legítimo herdeiro e quem é o usurpador, já não interessa mais, porque agora o conflito se baseia em pura sobrevivência. Aos poucos foi deixando de ser uma briga por herança, para se transformar num ciclo de vingança e matança. E a cena ainda finaliza de forma bem simbólica com o Larys fechando o livro assim que a Alicent termina de falar que o verdadeiro desejo do Viserys morreu com ele. Estamos em um novo capítulo da dança, e esse é o mais perigoso de todos. Com as forças que o Criston reuniu depois de dominar Duskendale e pegar o Lord Darkling, ele tinha exército suficiente para ir direto para Harrenhal. O cara devastou cada região que percorreu nas Terras da Coroa e foi reunindo exércitos que se ajoelhavam em nome do Aegon. Por isso, ficou um misto de exércitos diferentes junto com os Hightower. Só que o plano do Aemond e do Criston era muito maior e mais inteligente do que apenas visar Harrenhal. Harrenhal é a decisão mais óbvia e previsível. Foi por isso que o Gwenny, irmão da Alicent, por não ter ideia do verdadeiro plano do Criston, ficou pensando que eles iriam para Harrenhal em seguida, pois é o que faria sentido dominar o maior castelo de todos e se estabelecer lá, que é onde está o Daemon. Mas o real objetivo era atacar a região do Lord Talton, que faz parte do conselho da Rhaenyra, para então ela se ver obrigada a enviar um dragão para defender o castelo do Lord Talton. Em resumo, todo o plano do Cole e do Aemond tinha como objetivo chamar um dragão do lado da Rhaenyra pro Aemond abater, usando a Veiga. Foi por esse motivo que o Aemond ficou escondido esperando pelo sinal. Ele tinha que ficar escondido pro lado da Rhaenyra pensar que Criston estava atacando só com exército, sem poder de fogo, assim dando confiança para a Rhaenyra chegar queimando tudo, quando na verdade sempre foi uma armadilha já avisando que um dragão fosse chegar. Vem entender a geografia, esse é o mapa de Westeros e aqui está Rhaenyra com seu conselho na ilha de Dragonstone. Abaixo na esquerda, ao norte da capital, fica Rosby e mais à frente Duskendale, que foi toda a região que Criston foi dominando e executando quem não ajoelhava. Lá em cima, perto de Dragonstone, está localizado Rook's Rest, o pequeno castelo e região que no final do episódio Criston avança e ataca. O pretexto, o contexto, a ótica do conselho da Rhaenyra é a seguinte: Criston Cole tá pegando Rook's Rest pra gente não ter muita opção de fuga. Estão dominando um castelo de um aliado nosso pra nos cercar no mapa. Cercar
a região. Então perceba que só esse fato já desvia qualquer pensamento e desconfiança do Conselho Preto de que isso poderia ser uma armadilha. Ninguém desconfia que é uma armação, então eles caem direto na mão do Criston. É um belo plano, porque ele faz muito sentido. Mas o que o Aemond e o Criston não imaginavam é que o rei arruinaria tudo ao descobrir que ele foi excluído do plano. O que eles não contavam é que o Aegon é tão burro que ele é imprevisível. E olha, isso nem é ofender o personagem, pois ele sabe que é estúpido. O Aegon tá ciente disso 24 horas por dia. É o que torna o personagem dele carismático, engraçado e move a história, com a consequência de cada decisão que ele toma. E aí temos o excelente cenário do episódio montado. Tudo foi trabalhado em cima da insegurança do Aegon, da forma que ele se sente rebaixado, sem voz, sem autoridade, que o levou a tomar a pior decisão da sua vida. Do you think simply wearing the crown imbues you with wisdom? Você acha que usar uma coroa te dá sabedoria? Aegon precisa ser educado, orientado e aprender a ouvir. Só que deixaram para tentar fazer isso tarde demais. Ele já não tem mais mental para governar e nesse episódio ele tá muito pior. Aemond humilhou publicamente o Aegon com elegância, frieza, fazendo o irmão se sentir insultado, rebaixado, um nada. Devolveu a humilhação que o Aemond sofreu no bordel, com o Aegon rindo na cara dele. Ao descobrir que Criston Cole e Aemond planejaram a guerra sem mencionar nada pro Aegon, apesar dele já saber que todo mundo ali no conselho já desconfiam da capacidade do rei, ele só se sentiu ainda mais inútil ao saber que não foi incluído no plano. Não vamos chamar esse cara porque ele não vai agregar em nada. Foi assim que ele se sentiu, porque o Aegon tem uma voz que ninguém tá interessado em ouvir. E isso dói demais no personagem, jogou ele no chão. Essa foi uma das melhores cenas originais da série. A tensão foi incrível, porque o Aemond enfraqueceu o rei na frente de todo o conselho falando uma língua que só dois ali entendem, Alto Valyriano. Na mesa, ninguém entendia o que estava sendo dito a não ser Aemond e Aegon, mas pelo contexto, pela tensão entre os irmãos, todo mundo na mesa conseguiu deduzir o que estava sendo conversado, conseguiram absorver pelo ar de desconforto que o rei e o Aemond estão em desacordo e que o rei está sendo desafiado, tendo sua autoridade questionada. Impecável e criativo. E sim, o Aegon não fala Alto Valyriano muito bem, por isso que na cena ele se enrolou, ele não tem muito vocabulário, o que fez ele se sentir ainda pior. Ele aprendeu Valyriano quando era criança, mas digamos que não prestou tanta atenção quanto o Aemond, que fala bem melhor, domina o idioma. Como eu expliquei na prévia desse episódio, o Aegon tenta esconder a sua insegurança se apoiando nos pertences do Aegon Conquistador. Na adaga, na espada, na coroa. É por isso que ele está sempre segurando a adaga. É quase um escudo para tentar se validar como rei. O Aegon diz a ele mesmo que ele tem a lâmina, a armadura, a coroa, todos os sinais que um dia foram do Rei Conquistador. E então ele tenta se apegar nesse simbolismo que nesse episódio já não sustenta mais, porque ele não aguenta mais. Ele se sente uma fraude a cada segundo que passa e a insegurança dele só diminui quando ele está cercado pelos amigos que, apesar de serem engraçados, eu gosto demais desses personagens, eles são idiotas, né? Então Aegon se sente superior nesse momento por estar perto de imbecis. Sabe o verdadeiro motivo do Aegon ter demitido o Otto Hightower? Não foi só porque o Otto estava sendo pacífico. O Aegon não queria ser ofuscado pela figura de poder do Otto Hightower. Já com Criston Cole, o Aegon não se sentia intimidado. Tem uma cena perfeita antes da conversa com a Alicent que é cômica e ao mesmo tempo reflete o que é o reinado do Aegon Targaryen e quem ele é. A guarda real, os amigos dele no caso, batendo um no outro porque os caras não sabem nem andar com a armadura. Olha o nível disso. Então a gota d'água ocorre na conversa com a mãe. Todos os erros políticos que o Aegon vem cometendo, a Alicent jogou na cara dele. E como ele já estava muito sensível nesse momento, sempre buscando validação, e dessa vez o Aegon queria a validação da mãe, tudo que a Alicent falou e direcionou para o filho só terminou de devastar o emocional dele e caiu como a gota d'água que o levou para a batalha no final. Ela escolheu não ser carinhosa com ele por tudo que ela vem passando. É como se ela tivesse sem paciência diante do filho adolescente. Então, ela só diz que é pro filho não fazer nada. É para ele ouvir quem é mais experiente, mais sábio e aprender a partir disso. Só que pro Aegon, que tá colapsando mentalmente e querendo se provar, o nada é a coisa mais difícil de se fazer. So what would you have me do? Nothing. Sometimes nothing is the hardest thing to do. Tyrion disse isso para Daenerys na tentativa de impedi-la de salvar o Jon Snow no extremo norte, mas ela não ouviu.
Aegon, desesperado para fazer algo heróico, magoado com a mãe, também não ouviu. A canção de Gelo e Fogo chega como prenúncio da guerra numa linda cena, um momento marcante que eu não canso de ver, enquanto Rhaenyra revela a profecia do Conquistador pro Jaehaerys, que é o herdeiro dela, portanto, ele deve saber. Todo rei Targaryen tem o dever de repassar a profecia do antigo rei conquistador para o seu herdeiro carregar com ele a responsabilidade de unir os 7 reinos contra a escuridão que vive no norte quando ela se manifestar. É a luta contra os White Walkers. A profecia não diz quando ela vai chegar, portanto, cada rei Targaryen deve estar preparado e unido com o reino para quando esse dia chegar. Rhaenyra, como rainha, tem o dever de repassar isso pro Jace, pois caso a escuridão não chegue no tempo de vida dela, o Jaehaerys vai ser o responsável, e por isso que vai passando de rei a herdeiro. Realmente, o Sunfyre é o dragão mais bonito da série. É muito triste que a gente viu isso tarde demais, mas esse breve momento dele e da Meleys já entra como uma das cenas de laço emocional mais bonitas da série. A fidelidade do Sunfyre e da Meleys com Aegon e a Rhaenys é um laço de amor. É puro, é verdadeiro, é lindo. Na House of the Dragon foi a cena mais linda que eu já vi. A Rhaenys, que passou toda a série buscando a paz e a conversa, tentando de tudo para não usar o fogo, ela sabia que se chegasse o momento onde um dragão precisasse ser usado, teria que ser ela. Teria que ser ela no campo de batalha. Por isso que na mesa ela foi firme em dizer: I will meet Cole. Ali da mesa, além dela ser a mais experiente em batalha, o Daemon tá longe, então o restante ali nunca usou o dragão em confronto. Rhaenys também sentia que ela conseguiria enfrentar o exército do Criston derramando o mínimo de sangue possível. Ela não sairia queimando absolutamente tudo. Foi por isso que em nenhum momento da batalha você a ouviu falando Dracarys. O som que o Sunfyre faz quando voa é tão lindo que ecoa como algo realmente mágico. Que dragão encantador! E a reação de raiva do Aemond é como quem diz: meu irmão chegou para atrapalhar tudo que eu planejei para mim. O meu momento. Ele não devia estar aqui. Então, propositalmente, Aemond atrasa a armadilha para deixar o Aegon sozinho se resolver com a Meleys. Sensacional essa camuflagem animal da Veiga. Ela tem esse tom verde musgo e ainda tem várias cordas caindo pelo corpo, então mesmo sendo gigantesca, ela se camufla perfeitamente no verde do mato. Ficou a sensação dela ser um animal perigosíssimo, fatal, repousando no meio da natureza. E você pode se perguntar como o Aemond voou com ela sem ser visto. Então, o que a cena te faz entender é que na verdade o Aemond não tá tão perto dali. Ele tá longe e por isso precisou de vários soldados para emitir o sinal. O som era feito para outro soldado ouvir, que então em outro lugar emitia um novo som para outro soldado que estava ainda mais longe ouvir e então fazer o som novamente até ele chegar no Aemond Targaryen. Doeu demais ver essas criaturas se matando e ainda ouvir o choro do Sunfyre de dor. Olha isso, ele sendo machucado, isso foi devastador. A sensação causada é que eles estão sendo obrigados a fazer isso. E a Meleys acabou com o Sunfyre, o que não é nenhuma surpresa, né? A Meleys é maior, mais experiente, enquanto o Sunfyre nunca esteve em batalha na vida. Se continuasse o 1 versus 1, Meleys teria aniquilado o coitado do Sunfyre. Mas até no momento de maior tragédia, o Aegon conseguiu trazer um resquício de humor quando ele viu o Aemond nos céus. Graças aos deuses, ele fala por ter ficado aliviado, imaginando que o irmão ia ajudar, mas então vem a grande surpresa do episódio. O que motivou Aemond a atacar o seu próprio irmão? Bom, na verdade são múltiplas motivações e o que fica em aberto é exatamente qual. Raiva e motivação não faltam. Eu duvido que o Aemond queimou o Aegon só como dano colateral, ou seja, que ele mirou a Meleys e acabou pegando no Aegon. Eu duvido. Ele fez de propósito, porque além dele sentir que o irmão é inferior, não serve para ser líder, muito menos reinar, vários momentos da exclusão e dor da infância do Aemond teve o Aegon como seu principal tormento. Zoando, zombando, rindo na cara dele, coisa que acontece até hoje. Rir do Aemond nunca é boa ideia. Você não sabe o que ele vai fazer depois. Então é uma mistura de raiva, rancor, com um sentimento de: Aegon, você não deveria estar aqui. Essa batalha não é sua, e esse trono também não deveria ser seu. O que vem depois é histórico. Sabe por que ela não fugiu, ficou e enfrentou? Porque esse instante da batalha onde ela precisa tomar a decisão de ir ou ficar
remonta à primeira temporada, episódio 9, quando Rhaenys decidiu não queimar todo o lado verde com a Meleys na coroação do Aegon Targaryen. Ela podia ter acabado com tudo naquela época, mas a decisão foi de não iniciar uma guerra que naquele momento não pertencia a Rhaenys. Mas agora sim, agora ela tem que ficar, porque há uma chance de acabar com isso. No fundo ela sabe que pode estar indo para a morte, mas se ela derrubar a Vhagar, uma parte da guerra vai ser reduzida, porque a Vhagar é o maior poder de fogo dos verdes. Então foi coragem, honra, dever e raiva que fizeram a Rhaenys ficar, porque foi a Vhagar que matou o neto dela, o Lucerys. E vou te falar, Rhaenys fez o que muitos nem imaginavam. A Meleys conseguiu derrubar a Vhagar, que é 3 vezes maior, e se permanecesse 1 versus 1 frente a frente, sem a estratégia que o Aemond faz, a Meleys teria a chance de, no mínimo, ferir a Vhagar de forma mais intensa. É difícil até descrever a agonia e tristeza dessa cena. Os gritos da Meleys a Rhaenys, vendo ela perder a vida aos poucos, e o olhar, esse olhar, tocou no fundo da alma. É uma cena que bate muito forte, porque parece até que a Meleys pede desculpas por não ter conseguido vencer e proteger a Rhaenys no final. Não é só uma despedida. A Meleys não pôde fazer nada para se salvar, e a Rhaenys não pôde fazer nada para salvar a Meleys. É muito doloroso. Ela só aceita o destino, se entrega porque ela já sabia que isso podia acontecer. O único detalhe que eu faria diferente no episódio foi exatamente a forma que a Vhagar pega a Meleys, porque foi quase igual à forma que o Lucerys morreu. São 2 elementos para ser analisado. Primeiro, você pode chamar isso de covardia se quiser, o ato do Aemond ter se escondido, mas uma coisa é fato. Estratégia faz diferença, não só em batalha, mas na vida como um todo. E num momento de vida ou morte, ainda mais com a Vhagar, que é lenta pelo tamanho e já é muito velha, o Aemond não vai ficar dando mole com ela. Jamais. Ele vai reduzir ao máximo a margem de ser pego pela Meleys. É só a gente ver o que aconteceu. Se o Aemond se arriscar muito em combate corpo a corpo, ele pode morrer. Tanto que a Rhaenys derrubou a Vhagar e o Aemond podia ter morrido bem ali. Se a Vhagar não cai de frente, o Aemond seria esmagado. Percebe o risco? Então ele tem que ser cirúrgico e fatal. Esse novo Aemond é cirúrgico, calculista e fatal. Por isso ele é tão perigoso. Faz sentido ele se esconder e atacar em seguida, até porque, Rhaenys também é perigosa, ninguém pode subestimá-la. Só que na cena, o que eu faria diferente, porque ficou meio estranho, foi uma atitude dela que não condiz muito com a inteligência da personagem, ainda mais num confronto. E isso eu imagino que você vai concordar. Rhaenys ficou voando baixo procurando onde que estava a Vhagar, sendo que, para ter um panorama completo, o ideal é ela voar bem alto, não só para ter ampla visão do campo de batalha, mas também para ter margem de esquiva, desviar se algo aparecer, e então fugir se for necessário e recomeçar a batalha. Só que voando baixo assim, ela não vai ter nenhum tempo de reação, nem tempo de reação e nem visão do que está acontecendo. Rhaenys é experiente, mas nesse momento, ela fez uma coisa muito juvenil. Ela voou baixo, olhou pro alto 2 segundos e pensou que estava tudo bem. É sério que ela realmente pensou que a Vhagar desapareceu do nada e, sei lá, foi pra casa? Não encontraram outra maneira de fazer a Vhagar pegar no pescoço da Meleys sem ser essa, que o Aemond já usou no Lucerys. Comenta aqui o que você achou disso. Não é um problema, o episódio é espetacular, mas a Rhaenys, convenhamos que não merecia ser pega no susto. E essa expressão soberana do Aemond só evidencia como ele evoluiu. Quando Lucerys foi morto sem querer, o Aemond ficou em choque. Ele ficou até com medo do que ele tinha feito. Hoje, depois de tudo que ele viveu, ele absorveu cada gota de sangue, se tornando ainda mais frio e determinado a alcançar seus interesses, com uma imponência que toma conta do visual, do olhar, da forma de andar, do trejeito do Aemond. E essa cena dele caminhando até o Sunfire, de verdade aprecia isso. Olha que visual verde com o dourado do fogo e do Sunfire brilhando em chamas. Parece um retrato, um paisagismo que você aprecia. Eu tenho uma captura em 4K do Aegon caído no chão com o Sunfire para você ver o estado do rei. O Sunfire tá vivo, não é spoiler, nós ouvimos ele reagindo no chão, mas primeiro, esse é o momento que todos se perguntaram o que realmente ia acontecer se o Criston não tivesse interrompido. Quando o Criston Cole acorda, ele acorda diante de um cenário devastador não só no sentido físico, mas também mental, porque tudo que ele planejou deu terrivelmente errado. O Criston nem sabe se o rei tá vivo. Parte disso é responsabilidade do Criston, ele é a mão do rei. Ele tem muita culpa no que aconteceu, por isso ele fica desolado e já vai em busca do rei. O que ele planejou desmanchou em cinzas. É como Lord Darkling falou antes de ser executado. Criston Cole não é digno do manto branco real. Os primeiros cavaleiros da guarda real do Aegon Conquistador foram da casa Darkling, que foi executada pelo Criston.
Hoje, ele mancha de forma interminável a honra desse manto. Mas afinal, Aemond estava guardando a espada ou estava prestes a usá-la no irmão? Observa bem o movimento que ele faz. Aemond já estava guardando a espada antes do Criston chamar. O movimento dele é exatamente para isso. Ele estava guardando a espada, segundos depois, Criston chama, Aemond congela ao ouvir o chamado e então continua seu movimento. Só que, aí é que tá o detalhe, ele já ia guardar a espada porque ele encontrou a adaga. Aemond só recuou com a espada porque ele ia baixar para pegar a adaga. Agora, o que ele ia fazer com essa adaga, que fica em aberto. Então sim, tem chance do Aemond ter caminhado até o Aegon para finalizá-lo caso ele não tivesse morto. No meio do caminho, ele avistou a adaga, mas segundos antes, Criston aparece. O que o Aemond faria com a adaga se o Criston não aparecesse, não há como afirmar com certeza, porque ainda vamos descobrir muito mais sobre as intenções do príncipe, mas uma coisa é certa, ele pouco se importa com o que aconteceu com o irmão. Ele não sente nada, zero empatia. Então, se o Aemond já foi frio o suficiente para lançar fogo no irmão, pronunciando um Dracarys cheio de raiva, é muito provável que ele mataria o Aegon se tivesse sozinho, usando a própria adaga do rei. E aqui tá a imagem. Observe Sunfyre em volta do Aegon como se estivesse protegendo ele, e talvez até esteja, o que só torna esse laço ainda mais bonito. O estado real do Aegon só vai ser descoberto no episódio 5, mas obviamente se ele sobreviveu, ele nunca mais vai ser o mesmo, ainda mais com a armadura queimando e se fundindo na pele. Com esse espetáculo emocional visual, um episódio que eu nunca vou esquecer, eu finalizo com a nota 10. Sobre as cenas do Daemon em Harrenhal, eu tenho um vídeo praticamente pronto sobre isso. Só que como ele teve mais alucinações nesse episódio novo, eu vou incluir cada cena dele nesse castelo no meu vídeo sobre a maldição de Harrenhal e o que significa as visões que o Daemon tá tendo, o porquê disso. O Daemon tá enfrentando nas visões os maiores erros da sua vida, pessoas que ao longo do caminho ele machucou. O que eu não comentei até agora eu vou fragmentar em diferentes vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final e adeus, Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca vai ser esquecida.